Pois bem, meus amigos, Donald Trump chegou dando voadora com os dois pés na porta da Casa Branca, está assinando decretos como se não houvesse amanhã, e a militância de redação da Globo News tremelica os bumbuns de tão nervosos que estão. Sim, eu precisava vir aqui atualizar vocês sobre alguns desses decretos que o Trump assinou. Não só falar sobre eles, mas fazer a ligação com as ONGs empoderadas aqui dentro do Brasil que serão afetadas. Essas ONGs que estavam sabotando o Brasil e censurando as pessoas que diziam verdades inconvenientes na internet. Mas não é só isso. Aqui a fofoca é completa. Eu resgatei também alguns posts do nosso amado Olavo de Carvalho, que tem relação com tudo isso, e ainda um trechinho da última entrevista de Bolsonaro ao Fio Diário para fechar com chave de ouro e vocês saírem daqui com o quadro completo, podendo esclarecer as pessoas que estão em volta. Então já senta o dedo no like, por favor, me ajuda a espalhar essas informações, comenta, compartilha o link nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap, dá uma olhada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal e se não for inscrito, se inscreve e dá essa moralzinha pra mim. Vou começar apenas citando dois decretos e depois a gente vai detalhar um pouco mais sobre o que mais interessa pra gente, que é relativo à censura. Afinal de contas, a liberdade de expressão é o que sustenta uma verdadeira democracia. Quando a gente não pode falar o que pensa, a gente vive numa ditadura. Mas vamos aqui ao que o Trump anda aprontando. Mal assumiu, ele já assinou o decreto para a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Aquele acordo que quer que o Ocidente, as nações do Ocidente, parem de perfurar poços de petróleo, parem de poluir, enquanto China e Rússia poluem como se não houvesse amanhã. Trump disse, não, acabou a palhaçada, aqui nós vamos perfurar poços de petróleo e vamos tocar a nossa economia. Isso daqui já é um duro golpe nessa agenda ecoterrorista. Mas teve mais, esse daqui também deixou o pessoal nervoso. Matéria da Gazeta do Povo. Citando críticas à gestão da pandemia, Trump retira Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde. Nos enganou no último vídeo que eu falo sobre o Trump, um pouquinho antes dele assumir. Eu cito algumas coisas que o Anthony Fauci, que foi perdoado pelo Biden ali no apagar das luzes, algumas das maracutaias do Anthony Fauci. Assiste o último vídeo, eu vou deixar linkado aqui no izinho se não assistiu. Mas lembrando que ele já tinha feito isso, o Biden retornou para essa organizaçãozinha aí que diz que é a política, que está interessada na ciência, mas que a gente sabe que não passa de uma organização que sabota a civilização ocidental. No frigir dos ovos, é isso, os militantes estão enlouquecidos, mas esta daqui, meus amigos, essa daqui era a que eu mais esperava. Presta atenção na matéria, é da Patrícia Campos Melo, né? Patrícia Campos Melo, escreveu para a Folha do São Paulo, ó, a matéria de ontem de noite. Organizações que defendem minorias entre aspas, né? Defendem minorias no Brasil, se preparam para corte de verbas no governo Trump. Eu tô muito triste. Nossa, que pecado. O que aconteceu, dona Patrícia? Conta pra gente. Decreto determina a pausa de 90 dias em desembolsos dos Estados Unidos e corte definitivo para temas não alinhados aos interesses do país. Então, breve explicação. Não é que o Trump vai cortar para sempre o financiamento de tudo. Ele pausou todos por 90 dias. Nesses 90 dias, eles vão avaliar quais são aquelas ONGs que estão lutando contra os interesses do seu governo. Uma das coisas que ele já deixou muito claro é que ele irá defender a liberdade de expressão. Então,
praticamente certo, 99,9% de certeza, que as ONGs que promoviam a censura aqui no Brasil, financiadas pelo pagador de impostos dos Estados Unidos, que eu já detalhei em alguns outros vídeos, mas vou trazer os nomes aqui de novo para vocês, não terão mais financiamento internacional. E, spoiler, elas ajudavam o Xande. Pois é, e agora, Xande, como é que fica? Aí ela fala dos decretos, chora bastante, mimimi. Agora, presta atenção nos números, ó. Um dos programas financiados com a ajuda dos Estados Unidos, que pode estar na mira do Trump, promove empoderamento de mulheres quilombolas em Minas Gerais. O projeto obteve uma doação de 125 mil dólares, mas as quantias são de milhões de dólares, tá, pessoal? Mas o que nos interessa está aqui, ó. A USAID, olha ela de novo, é a maior fonte de recursos do Centro de Trabalho Indigenista. Esses centros de demarcações de direitos indígenas, eles querem justamente aquelas terras que têm muita riqueza no subsolo, que daí o Brasil não pode, tem que preservar, só pode ficar lá dentro as ONGs empoderadas. Parece que não terão mais financiamento. Fico tão triste com isso. Em 2023, o governo americano, por meio da agência, aprovou um financiamento de 638 mil dólares para o centro trabalhar na recuperação ambiental de áreas indígenas no Maranhão. E os Yanomami, que a esquerda estava tão preocupada? Continuam na mesma situação. Por que essa ONG não foi ajudar a combater a fome dos Yanomami? Tá interessada nesse território aí do Maranhão. Por que será? Né? Olha aqui as somas que eu falei para vocês. Ó. Em 2023, último ano para o qual há dados disponíveis, o governo americano desembolsou do dinheiro do pagador de impostos lá dos Estados Unidos 71 milhões de dólares. 71 milhões de dólares. Mas essa USAID aqui, ela tá atuando diretamente nos bastidores da censura. Agora a gente vai vir aqui com uma sequência de matérias da Gazeta do Povo, maravilhosa, que é quem cobre esses assuntos. A velha mídia não está interessada em pesquisar isso, até porque alguns deles se beneficiam com esse dinheiro, não é mesmo? Olha só a matéria aqui da Gazeta do Povo. ONGs de esquerda no Brasil devem perder dinheiro com Trump. Estão perdendo. E aqui ele fala sobre diversas ONGs e em maio de 2024, por exemplo, USAID, sob a gestão do democrata Joe Biden, anunciou um investimento de 17 milhões de dólares para o projeto de conservação, entre aspas, da Amazônia, que envolve ONGs brasileiras como o Instituto Socioambiental, o ISA. Esse Instituto Socioambiental foi bastante falado na CPI das ONGs do Plínio Valério, pouca gente comentou, mas nessa ONG eles analisam diretamente o trabalho dessa ONG aqui e tem coisas cabulosíssimas. Aliás, cabia a gente ressuscitar algumas coisas dessa ONG aí, ó. Entre 2017 e 2021, durante a primeira gestão Trump, não houve um corte tão radical. Então, no primeiro mandato, o Trump estava um pouco assim desavisado, um pouco inocente. Guardem essa informação, porque no final do vídeo a gente vai voltar a ela. Mas enquanto Trump esteve fora nesses 4 anos, os conservadores trabalharam bastante. Eles fizeram o Projeto 2025, uma think tank conservadora americana fez esse projeto, este documento, que aliás é algo que eu peço há muito tempo para que alguém da direita organize essas diretrizes. A gente não tem uma diretriz. O que a gente vai fazer se a gente chegar ao poder? Quais são as ações? Onde é que vai cortar financiamento? Que é o que o Trump agora está botando em prática. Então, eles já tinham esse planejamento, coisa que aqui no Brasil carece da direita fazer. Mas outra matéria aqui para dar o contexto. Ó. Os efeitos de uma possível vitória de Trump sobre
O judiciário brasileiro. Agora eu começo a tocar na ferida, presta atenção. Então aqui eles estão comentando ainda, o Trump não tinha assumido, mas o pessoal já estava calculando, até porque no ano passado, ó, em setembro de 2024, os deputados republicanos da Real-Isa da Califórnia, a maravilhosa Maria Elvira Salazar da Flórida, apresentaram um projeto intitulado Ato contra Censores em Nossas Fronteiras, então, que visa ali o corte dos vistos, mas não só isso, eles fizeram também uma lei de proibição de financiamento ou aplicação